Domingo vocês vão contar a bênção, que hoje foi só para nós aqui. Aleluia. Deus querido, Deus de maravilha. Senhor, aqui está o teu servo diante da tua presença, meu Pai. Usa como canal de bênção nesta noite. Continua falando ao coração do teu povo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegre para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Tu és fiel, meu Pai. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Depois de uns testemunhos desse, né? A igreja, a fé aumenta, né? A fé da igreja precisa ser aumentada com os testemunhos. E Deus, Ele faz isso. Quando a igreja está precisando, Deus faz essas maravilhas. Irmãos, hoje eu estou sozinho, não trouxe minha esposa, minha filha, meu filho não vieram. Eu cheguei às pressas, avisei o pastor que talvez eu fosse chegar atrasado. Aí pedi para um irmão me trazer aqui rápido de moto, aí consegui chegar a tempo para a glória do nome do Senhor. Que uma hora dessas a gente estamos, também o pessoal, está todo mundo trabalhando agora. Minha esposa e um grupo aí estão trabalhando agora, que amanhã a gente vamos para Miracatu. Vamos entregar a cesta básica, vamos entregar roupa, calçado. Vamos ajudar as pessoas de um lugar muito carente, Miracatu, um lugar muito carente. Todo ano o pastor Antônio ele faz isso daí, não é chama viva, é voluntário, se juntou os irmãos e a gente estamos fazendo isso voluntário, não tem nome de igreja, a gente se juntou os irmãos aleatoriamente e vamos fazer essa missão lá. Para o ano que vem, a gente ganhamos 400 cestas para o ano que vem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos para a palavra. Eu tenho até que horas, pastor? 10 para as 9. 9h20. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Não vou fugir da palavra. Aleluia. Aqui na hora dos testemunhos aqui, meu coração acendeu muito para pregar Gênesis 22 sobre a despedida de Agar, mas o Espírito Santo falou, não, é 2 Reis, capítulo 5 e pronto. Então eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo sobrenatural nesta noite aqui. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Eu espero, em nome de Jesus. Alguém aí ajuda a irmã aí que não achou ainda. Segundo livro dos Reis. Meu Deus, fica antes de Primeiras Crônicas e depois de Primeiros Reis. Para ficar se ajuda alguma coisa, meu Deus. Irmãos, eu vou começar a ler, para a gente não perder tempo, que o tempo está curto, mas eu vou dentro desse pouco tempo tentar entregar tudo aquilo que Deus ele falou ao meu coração. Quem estava aqui no som aqui, se puder colocar aquele fundo aqui, depois aqui que o pastor estava orando com ele aqui, eu gosto de dar lugar, irmãos. Tem dias que eu prego quietinho, mas tem dias também que eu dou lugar. Quem manda é o Espírito Santo, não é eu não. Todos acharam? Agora vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo de número 5, diz assim, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, repita comigo, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã
Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Vamos aqui para o versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, diga um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não há porventura em Arbana e Farpá rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Somente até aqui. Amém? Podeis assentar. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia Sagrada está nos contando uma história muito conhecida da igreja e de muitos pregadores, uma história que foi muito pregada por longos e longos anos. E eu ouvia muito falar só de Naamã. Se bem que o versículo 1 fala muito de um homem muito importante, um chefe, um general, alguém importante perante a sociedade síria. Mas hoje eu não vim falar de alguém importante da terra. Hoje eu vim falar de alguém pequeno que tinha importância pelos céus. Eu não vim falar de alguém que chama a atenção da terra por aquilo que ele é, que ele faz ou que deixa de fazer. Eu vim falar de alguém pequeno que não é notório aos homens da terra, mas aos olhos de Deus, Deus está com seus olhos a todo tempo olhando para ele e olhando para ela. A Bíblia diz que esse Naamã era muito importante e que até o Deus dos céus tinha dado vitória à Síria através de Naamã. Está na Bíblia aqui, versículo 1. Deus de Israel foi com Naamã na Síria para ganhar a guerra. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor usou um ímpio para ganhar a guerra do seu povo escolhido? Não foi muito difícil de obter resposta. A gente vamos ver que na época de Naamã, quem reinava na Síria era o rei por nome de Ben-Hadad. E nós vamos observar que o povo de Israel estava adorando a outros deuses, estava trocando o Deus que ouve por um Deus que tem ouvido, mas também não ouve. Estava trocando um Deus que tem as mãos e não estão encolhidas por um Deus que tem mão, mas não pode movimentar. Estava trocando um Deus que tem boca e fala por um Deus que tinha boca, mas não podia falar. Então Deus capacitou um ímpio para vencer Israel e mostrar que o povo dele, ele faz o que quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, e pronto, e acabou, porque ele é Deus. E aí, quando Naamã ele entra em Israel, a Bíblia vai dizer que ele traz consigo uma menina. E eu não sou bobo nem nada, fui pesquisar quem era essa menina.
Já posso afirmar para a igreja que esta menina não tem nome, mas eu perguntei para Deus qual era o nome dessa menina. Então eu fui ler sobre a história paralela dessa menina. E a história conta que essa jovem, ela estava na casa dela quando Naamã entrou com seu exército em Israel. E aí o seu exército começou a matar pai, mãe, irmãos, irmãs, a família inteira. E essa criança se escondeu. E quando ela se escondeu, não viram ela. Mas na hora que os soldados estavam saindo, alguém observou que ainda tinha gente dentro de casa. E um dos soldados volta. Quando um dos soldados volta, ele olha e ele observa uma criança. Quando ele observa aquela criança, ele levanta a espada para tirar a vida. E quando ele levanta a espada para tirar a vida da criança, Naamã diz: alto lá, essa daí não mate. Alto lá, matou todos, mas essa daí não mate. Sabe por quê? Naamã estava na direção de Deus, ganhando do exército de Israel. Então até ímpio, quando está nas mãos de Deus, ele não faz o que ele quer, ele faz o que Deus manda, porque Deus, ele é soberano na tua vontade. Então ele pega aquela menina e leva para casa. Chega lá, coloca como serva da sua senhora. E aí eu fui entender por que esta menina foi parar na Síria. Nós vamos observar. Eu vou dar 3 nomes aqui que simboliza esta mensagem de hoje. A menina simboliza a palavra de Deus. O profeta Eliseu simboliza Deus. E o Rio Jordão simboliza Cristo. Então aquela menina sai de Israel e vem para a Síria. Quando ela chega na Síria, ela observa a tua senhora dizendo: como eu queria abraçar o meu esposo e eu não posso. Como eu queria pegar o meu esposo, dar um abraço e um beijo no meu esposo, mas eu não posso porque ele está leproso. E lepra ela passa para a pessoa que toca no leproso. E aquela mulher, ela sentia uma tristeza profunda dentro do teu coração por causa da lepra que o seu esposo carregava. Que a lepra simboliza hoje o pecado. Então aquela mulher não podia tocar no teu esposo por causa da lepra. E ela começa a se abrir para aquela criança, começa a se abrir para aquela menina, começa a se abrir para a palavra de Deus, começa a se abrir para a palavra. E ela não sabia que estava diante da palavra. E ela dizia: como eu estou sofrendo. E a palavra estava do lado dela. E ela dizendo o tempo inteiro: eu não aguento mais. E a palavra estava do lado dela. Quando ela achou que estava tudo perdido, a palavra se manifesta e diz: ainda tem solução, ainda tem jeito. A menina chega para ele e diz assim: minha senhora, se meu senhor soubesse, ou ele fosse até o profeta que está em Samaria, lá ele o restauraria da sua lepra. Então a palavra de Deus, ela entra na casa de Naamã, contamina a esposa de Naamã e contamina Naamã. Mas o interessante é que a palavra contaminou o ambiente, mas a lepra de Naamã não contaminou quem estava dentro do ambiente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é maior do que toda e qualquer enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estou aqui diante de uma responsabilidade que o Espírito Santo falou comigo, porque eu não vim aqui para me apresentar. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Eu não vim aqui para pregar algo de mim, eu vim aqui trazer algo do céu para essa igreja, porque eu sou terra, não alimento ninguém, mas a palavra de Deus vinda do céu, é ela quem alimenta a igreja. E eu estou na dispensação do Santo Espírito nesta incumbência desta palavra. E Deus disse para mim: meu filho, nesta noite vai ser noite de cura, noite de restauração, noite de mudança de vida, e o meu nome será glorificado. Aleluia, Deus. A menina, ela fala para a sua senhora, e a fé dela contamina ela e o esposo.
E quando a fé contamina o esposo, a fé, irmãos, olha só como a fé é coisa linda. A fé da menina contaminou a esposa de Naamã, contaminou Naamã. Depois Naamã chega até o rei da Síria. Quando ela chega até o rei da Síria, a fé da menina contaminou o rei, presbítero. A fé da menina contaminou também o rei da Síria. E o rei da Síria fez uma carta e mandou para o rei de Israel. E vai Naamã. Quando Naamã, ele chega diante do rei de Israel, o rei de Israel, ele lê a carta, ele rasga as tuas vestes. Por que ele rasgou as vestes? Porque Naamã já tinha entrado em Israel, já tinha obtido vitória anteriormente. Então ele achava que Naamã estava procurando uma oportunidade para vencer Israel de novo. Então o rei rasgou as vestes e falou: porventura sou eu Deus para curar alguém de lepra? De um lado ele estava certo, ele não era Deus para curar ninguém de lepra. Mas o rei da Síria, quando envia a carta, a mensagem de Deus chegou errada. Porque a menina era a palavra que a menina falou para a sua senhora e para Naamã foi: se o meu senhor estivesse em Samaria, o profeta que está em Samaria restauraria da sua lepra. A carta não foi para o profeta, a carta foi para o rei. Então a palavra foi falada certa, mas foi interpretada de maneira errada. Não adianta Deus falar com você e você não observar a forma que Deus falou. Não adianta Deus falar contigo algo e você não entender, pegar pela metade e fazer de qualquer jeito. Naamã ouviu que a menina tinha dito que a cura não estava no rei, a cura estava no profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chega até o rei. Mas o profeta, ele ouviu e soube que Naamã estava no palácio. Eu falei que o profeta simboliza Deus. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele está em todos os ambientes ao mesmo tempo. Neste momento, enquanto vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus pode já ter enviado um anjo na tua casa e está trabalhando em prol daquele que você está orando por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E se porventura, eu já vou dizer logo sem medo aqui, pastor, e se porventura alguém deixou alguém enfermo em casa e veio para a igreja, não se assuste se você chegar lá e essa pessoa já estiver curada. Foi Deus quem foi lá e curou porque você está aqui. Louvado seja o nome dele. Então manda chamar Naamã, e Naamã vai até o profeta. Quando Naamã chega até o profeta Eliseu, ele chega na frente da casa do profeta Eliseu. Ele não vê o profeta, mas quando ele chega diante do profeta, o profeta fala para o seu servo Geazi: vai lá, fala para ele que ele tem que se lavar. Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes é o número da perfeição. E por que ele tinha que se lavar? Ele estava com lepra, ele não estava sujo, estava com lepra. Mas a lepra simboliza o pecado. E o rio simboliza Jesus. E o profeta simboliza Deus. Então Deus estava dizendo: sem pureza, sem santidade, sem purificação, não tem como me ver. Então vai ter que descer no rio, vai ter que se limpar, vai ter que se lavar para chegar até a minha presença. Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai. Quando ele chega todo sujo de lepra, todo sujo de pecado, engraçado que ele fica bravo no versículo 9. Ele queria que o profeta atendesse ele, orasse ao Deus dos céus, passasse a mão na lepra e a lepra desaparecesse. Ei,
É Deus que é maior ou é um simples general, homem, comedor de feijão e farinha, como diz na Bahia, como eu e como você, que é maior? É Deus, é claro, não tem nem como discutir essa tese. Então Deus mandou, tem que obedecer, mas aí ele não quis obedecer porque ele se sentiu importante. Aí Deus diz: na minha frente, os que se acham importantes são os menos importantes. O reino dos céus é totalmente ao inverso. O maior é o menor é o maior, o mais novo é o mais velho. Aquele para herdar o reino dos céus, irmãos, é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Para herdar o reino dos céus tem que ser como uma criança. E quando tem a cura de Naamã aqui, a Bíblia vai dizer que a pele dele se torna como a pele de uma criança. Mas vamos lá. Ele chega diante da casa do profeta. Tenta entrar comigo nessa cena. O profeta está na casa dele. Naamã chega no portão da casa dele. Mas o profeta não recebe Naamã. O profeta manda o servo dar a notícia para Naamã. O servo diz: vai tomar banho, vai se limpar. Ele fica bravo, quer voltar. Ele volta, só que quando ele volta, os seus servos, já servos de Naamã, olha para ele e diz com todo carinho: meu pai, se porventura o profeta te pedisse algo grande, o Senhor não faria. Ele só te pediu para tomar um banhinho, ele só te pediu para dar uns mergulhinhos ali. O profeta Naamã olha e obedece a voz do seu servo. É Deus dizendo mais uma vez: no meu reino, os maiores vão ter que obedecer os menores, porque tem gente que está diante de um pedestal e acha que é maior do que todo mundo, que não tem que ouvir mais ninguém, que a última palavra é dele. E Deus diz nesta noite: a última palavra, ela é minha, diz o Senhor. A última palavra não é no homem, não é da mulher, a última palavra é de Deus. Não adianta, a última palavra é dele, não adianta. Não adianta. E interessante que ele ouviu o seu criado. Deixa eu correr aqui que a hora misericórdia. O relógio está muito crente não. Mas aí, Jesus, ponteira um pouquinho aí. Aí a Bíblia vai dizer que Naamã, ele ouve o seu servo. Aqui nós podemos aplicar o seguinte: quem são as pessoas que estão contigo? Quem são as pessoas que andam com você? São aquelas pessoas que quando você está fazendo coisa errada, eles te bajulam e dizem: não, faz mesmo, pode fazer, você pode, não tem problema não. Você quer fazer coisa errada e aquele que está com você diz: não tem problema, você pode fazer sim. Ou você anda com pessoas que quando você está fazendo ou pensa em fazer alguma coisa errada, essa pessoa chega e fala: ô minha irmã, meu irmão, não faça não, porque Deus não se agrada disso. Às vezes tem pessoas, irmãos, que estão ao nosso lado, que se você contar uma discussão que teve com a esposa ou com o esposo, já vai dizer mesmo: separa logo desse traste, separa logo dessa mulher, separa desse homem que é cachaceiro, separa dessa mulher que engordou. Ei, cuidado com a voz que você ouve. Cuidado, a voz que você ouve tem que ser a voz que quando você diz: olha, eu entrei em discussão, alguém vai chegar e dizer bem assim: ora a Deus, que Deus coloca tudo no seu devido lugar. É estas pessoas que nós temos que andar. Vamos correr aqui que eu tenho que entregar em 5 minutos. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Naamã, ele ouve a voz do teu criado e ele resolve mergulhar no Rio Jordão. E quando ele chega no Rio Jordão, ele mergulha a primeira vez e nada acontece. E quando ele mergulha a primeira vez e nada acontece, eu imagino ele dizendo assim: a menina mentiu, a menina é mentirosa. Naamã estava dizendo
dizendo: a palavra que falaram para mim foi mentira, a palavra que falaram a meu respeito é mentira, a palavra que falaram que ia acontecer não está acontecendo nada. E Naamã continua mergulhando, mergulha a segunda. Quando ele mergulha a segunda, nada acontece. Eu imagino Naamã dizendo: quando eu chegar lá, eu vou pegar aquela menina de jeito. Quando eu chegar lá, eu vou pegar aquela menina de jeito que ela mentiu mais uma vez. Naamã estava mais uma vez afirmando: a palavra está mentindo. Mas aqui eu quero dizer para a igreja que a palavra de Deus enviada por um servo de Deus, uma serva de Deus na posição, ela não erra, ela não volta atrás, porque Jeremias capítulo 1 versículo 12 diz que Deus pergunta para o profeta: Jeremias, o que é que tu vê? E o profeta diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz: pois viste bem. Para por quê? Porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Naquele momento, Naamã estava achando que estava tudo errado, nada estava dando certo. Mas Deus estava olhando do céu e dizendo bem assim: quanto mais você mergulha, porque o rio simboliza Cristo, olha só, quanto mais você mergulha, mesmo sem nada acontecer para você, eu já estou trabalhando para lá na frente acontecer. É você dizendo: mas Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo tudo certinho, eu estou obedecendo e nada está acontecendo. É Deus dizendo: não se preocupe, porque eu já estou trabalhando. Não se preocupe que o tempo não é seu, o tempo é meu. Não se preocupe que enquanto você mergulha, você obedece. Enquanto você obedece, Deus trabalha por você. Aleluias. E Naamã mergulha a terceira, a quarta, a quinta, deixa eu correr aqui, a quinta, a sexta e a sétima. Quando ele mergulha a sétima vez, a Bíblia diz que quando ele se levanta, ele olha para a pele dele está igual à pele de uma criança.